Olá! Então, nesse vídeo eu vou estar fazendo uma espécie de explicação, conversando um pouco com vocês sobre os meus estudos, como que eu estudo desenho, como que é o meu processo de estudo. E das informações que vão ser apresentadas aqui vieram do Maltucci Galvão, que é um professor / pesquisador que postou alguns anos atrás um conteúdo referente à antropologia forense e também ao Centro Nacional de Ciência e Tecnologia Forense, que é uma universidade dos Estados Unidos. Todo o meu estudo veio a partir dessas duas fontes e que eu recomendo que vocês vejam também. É algo muito útil, muito interessante. Enfim, vamos lá. Começando a falar um pouco sobre o desenho do vídeo em si. É um estudo que eu fiz quando eu estava começando a me aprofundar mais na área de desenho digital. Foi feito lá por meados de 2018, por aí. Não é um desenho tão antigo assim. E ele foi feito puramente para estudo. Uma coisa que pode acabar atrapalhando muito o nosso processo de aprendizado é a gente sempre tentar fazer obras-primas, mesmo quando nós deveríamos estar aprendendo, puramente aprendendo. Então a gente meio que acaba tentando fazer algo que não está ao nosso alcance, sabe? Consequentemente, a gente acaba se frustrando, obviamente, porque a gente está tentando fazer algo que a gente ainda não tem conhecimento. Então, naquela época eu já tinha noção de que eu não deveria ficar tentando fazer obras-primas. Então, por causa disso, os meus estudos se resumiam basicamente a algumas formas geométricas aleatórias e rostos como esse. Eu não desenhei cabelo porque eu acho que é uma outra área de estudo que requer muita atenção também e que acabaria me distraindo do meu foco principal, que era aprender a desenhar rostos. Então foi por isso que na época eu tinha feito um rosto assim, dessa forma, careca, sem nenhuma expressão e sem nada, eu não tentei passar nenhuma mensagem com esse desenho ou nada, era só por questões didáticas mesmo. Eu não vou mentir, na época eu me senti até que orgulhosa do desenho, tipo, para um primeiro desenho sério, assim, né, um primeiro estudo sério assim, eu achei que tinha ficado muito bom. E quando eu olho hoje em dia para esse desenho, eu percebo que não tava bom. E pelo menos agora eu tenho o conhecimento necessário para saber o porquê de não ter ficado tão bom assim. Uma das principais coisas que a gente precisa categorizar é de que existem vários fatores que influenciam a aparência de uma pessoa e consequentemente de um personagem também, que seria a idade, a etnia, o sexo biológico e o gênero também, a história num todo. E tudo isso a gente precisa saber definir muito bem na hora de criar um personagem, na hora de fazer um desenho. Por quê? Porque o iniciante, quando vai tentar desenhar algum personagem, ele não tem uma definição muito exata desses conceitos. E devido a isso, ele acaba fazendo vários desses erros, de misturando vários fatores. Como eu fiz, por exemplo, o desenho antes estava com uma estrutura óssea que parecia como a de uma criança, mas o desenho inicialmente tinha uma mistura de características que variavam de um recém-nascido para uma pessoa adulta, e por isso que parecia tão estranho, tão errado. Porque de fato estava errado. Falando principalmente sobre a idade, obviamente um bebê, ele não tem a mesma estrutura óssea de um adulto. Uma criança não é uma adulta em miniatura. As partes do corpo humano, no geral, crescem em taxas diferentes ao longo da vida. Então,
Por exemplo, o polencefálico, a cabeça. Eu não sei se eu vou tentar colocar algumas imagens de exemplo aí na tela. Mas basicamente a cabeça ela cresce bem menos em comparação ao restante do corpo. Então, por causa disso, as crianças possuem cabeças muito maiores. Tipo, dependendo da idade da criança, tipo, 90%, não 90% também, mas tipo, 50% do corpo é só a cabeça, sabe? E é por causa disso que a gente sempre assemelha esses desenhos com cabeças enormes e olhos enormes a coisas mais fofas, porque a gente acaba assemelhando a crianças e filhotes. Porque realmente, quando a gente é mais novo, a gente tem cabeças maiores, consequentemente a órbita ocular é muito maior também, preenche praticamente uns 50% da região do nosso rosto. E isso obviamente vai acabar influenciando na aparência no geral de uma pessoa. Então, por exemplo, nesse meu desenho, a região onde seria referente à cavidade ocular tá muito grande como se estivesse numa criança, mas obviamente o restante dos trajeitos faciais eram de um adulto. E isso acaba criando esse vale da estranheza que faz com que o desenho seja considerado feio. Agora, falando um pouco sobre a diferença, né, nas etnias, eu tenho algumas coisas anotadas aqui. É uma categoria muito importante também, essencial para você saber. Você precisa saber desenhar etnias diferentes, por um simples motivo de que se você estiver trabalhando por encomenda, ou até mesmo para uma empresa mesmo, e te pedirem para criar ou reproduzir um personagem que seja asiático, por exemplo, ou nem tanto desses asiáticos mais famosos, porque eles têm um padrão bem eurocêntrico, mas enfim, mais tipo asiáticos comuns do nosso dia a dia. E você vier com uma pessoa de pele amarela, mas com as feições totalmente de uma pessoa branca, não vai ser muito legal, sabe? Não vai ser muito legal, a menos que seja uma pessoa que realmente não ligue para isso, ou que o seu traço seja algo mais universal, onde todo mundo tem a mesma cara. Mas enfim, no geral, ao menos uma empresa séria não iria gostar muito disso. E o mesmo vale para o contrário, se eu te pedir para fazer uma pessoa branca e ver um desenho com uma pessoa de traços totalmente negros ou amarelos, também ficaria meio estranho, pareceria errado. Mas enfim, vamos lá. Se tratando da mandíbula, que eu acredito que seja um dos principais fatores que ajudam a diferenciar as pessoas, tanto pela idade quanto pela própria etnia também. A arcada dentária de uma pessoa negra, ela é muito menos angular, tem formato praticamente de U, enquanto de uma pessoa branca tem um formato mais de V. Vai ficar mais fácil de entender quando eu for colocar as fotos para vocês aí, mas é basicamente o queixo de uma pessoa negra, ele é muito menos fino, por assim dizer, muito menos reto do que de uma pessoa branca, enquanto o de um asiático fica meio que no meio termo, fica quase meio que quadrado. O comprimento do rosto, o comprimento de uma pessoa branca costuma variar, pode ser tanto longo quanto curto, enquanto de uma pessoa negra ou amarela quase que por regra longo, sabe, tem comprimento maior. A largura nasal em brancos ela é mais estreita, ou seja, mais fina, enquanto a de um negro ela é mais larga. Isso eu acho que é a primeira coisa que você percebe na hora de diferenciar uma pessoa branca de uma negra. Lembrando que largura é diferente de formato, né? Pessoas amarelos também costumam ter o nariz mais estreito também. E se tratando desse meu desenho,
Eu acho que tem um grande defeito também dessa mistura de feições de raças diferentes. Enquanto a parte superior ela tá muito larga, o que é muito larga, que é uma característica bem presente em pessoas amarelas, o queixo ele tá tão fino e tão pequeno, tá pequeno como de uma criança e fino como o de uma pessoa branca. E isso ajudou a deixar tudo com uma aparência mais estranha. Porque, como eu falei, eu era iniciante. Iniciantes não costumam ter essa percepção das coisas. Eles não costumam ter essas definições que eu estou apresentando agora. Tem algumas outras coisas que eu meio que me lembro. Se tratando do perfil do rosto visto de lado. Dependendo da etnia da pessoa, o rosto de perfil pode ser mais angular do que outros. Eu só não sei dizer qual exatamente é mais angular do que o outro, mas se eu achar, eu com certeza vou colocar na edição. Em termos das diferenças entre os sexos, quando se fala sobre o crânio em si, eu não consigo dar uma explicação tão ampla, porque, ao menos acredito eu, que a principal diferença entre o macho e a fêmea esteja no quadril. Mas o que eu posso dizer é que o macho costuma ter uma aparência mais grosseira, enquanto a fêmea tem um aspecto mais delicado. E com grosseiro e delicado eu quero dizer literalmente as elevações e as curvas de um rosto de um homem são muito mais abruptas do que a do rosto feminino. Se você for comparar pelas imagens, é muito mais suave o crânio de uma mulher. E como que você pode aplicar isso num desenho? Bom, basicamente é literalmente fazendo com que as curvas do rosto sejam mais suaves mesmo. E isso é mais uma parte de estudo de formatos mesmo. Você precisa ter uma noção melhor de como uma superfície que está mais próxima da luz possui um valor maior, mais alto do que uma superfície que esteja mais distante, e como fazer isso de uma forma mais súbita, né? Dependendo do tipo de elevação, você vai precisar usar um tipo de pincel diferente. Antes, o meu desenho ele tava com as bordas todas muito suaves, sabe? Como se o rosto inteiro fosse feito de massinha, sabe? Não tivesse nada duro, nada rígido por baixo. E agora, saindo um pouco da área totalmente anatômica da coisa. Como eu disse, as fêmeas costumam ter esse aspecto mais delicado, e quando a gente traz isso pro desenho de personagem, a gente acaba encontrando certos padrões que a gente também encontra em crianças. Ou seja, se você for pegar qualquer personagem feminina de qualquer desenho, de qualquer animação, de qualquer anime, a gente percebe as feições que são bem características, que são os olhos grandes, o queixo pequeno, o nariz pequeno também, a boca pequena também, que são coincidentemente características infantis, que se a gente trouxesse para a vida real, claro. Enquanto homens são meio que opostos. Os olhos podem até ser maiores, mas ainda são menores em comparação aos das personagens femininas. O nariz dos homens normalmente também costuma ser maior ou mais longo. Eu acredito que isso tenha sido um defeito do meu desenho também, porque o nariz estava longo como de um homem, mas tinha outros, os olhos estavam enormes como de uma criança ou de uma mulher, sabe? E a gente pode acabar brincando com esses padrões, né? Eu posso fazer um personagem que seja mais andrógeno e fazer ele ter olhos grandes e cílios longos, mas ter um nariz grande, longo também, entende? E é por isso que a gente precisa saber quais são esses padrões, quais são os extremos entre o macho e a fêmea, para a gente poder brincar com isso da forma que a gente bem entender. E acredito que seja isso. Obviamente, a forma como o desenho ficou não está perfeita, mas acredito que seja o máximo que eu consigo alcançar agora com o conhecimento que eu tenho atualmente. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir, tudo mais. E é isso.
Tchau!